Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Garcia Júnior em mais um vídeo aqui no canal Entendendo a Arte. Não te esqueça, se você gostar do vídeo, curte aí, deixa teu comentário, te inscreve no canal e compartilha à vontade com a galera. Valeu! E dessa vez nós estamos aqui na sala de arte da nossa escola, no Liceu Maranhense São Luís Maranhão, para a nossa retomada de conteúdos de arte nesse segundo semestre de 2020. Ainda estamos impedidos de termos aulas presenciais por conta da pandemia, ainda é muito arriscado, e agora nós vamos trabalhar com um dos que eu considero dos mais interessantes dentro da história da arte, que é justamente o conteúdo sobre impressionismo. Vamos lá? Então vamos lá trabalhar esse nosso conteúdo de História da Arte sobre impressionismo. Espero que você goste, porque é um dos assuntos, como eu já disse, dos mais interessantes para mim. A gente vai começar analisando nossa linha do tempo na história da arte europeia e ocidental. Nós vimos que o neoclassicismo, que foi um conteúdo anterior que nós trabalhamos junto com o romantismo, eles seguem na linha do tempo desde 1750 e vão até quase o final do século XIX. Nós temos também o naturalismo e realismo, em que eu coloquei algumas indicações no Google Sala de Aula para vocês. Eu não fiz um vídeo específico sobre naturalismo e realismo, apesar de nós termos um slide para isso. Porque achei interessante a gente partir logo para o impressionismo. Por quê? O impressionismo foi um movimento histórico e artístico que mexeu muito com o que era o entendimento para o que serve a arte e a parte técnica da arte, além do que influenciou muito o que foi a arte no século XX e até mesmo no século XXI. Então, o impressionismo marcou a primeira revolução artística total desde o Renascimento, para você ter uma ideia da importância do impressionismo. Então, antes dele, aquele movimento artístico que fez com que mudasse muito a abordagem, o pensamento de como fazer arte, foi justamente o Renascimento. O impressionismo nasceu na França em 1860 e durou de modo mais concreto até 1886. Então você vê que teve uma duração pequena como um movimento forte, um movimento coeso entre os artistas. Só que ele foi tão importante que influenciou todo o restante da arte no final do século XIX, o início do século XX e no decorrer do tempo. Então o impressionismo se separou radicalmente da tradição. Esse é um pensamento chave para você entender o impressionismo. Ele se separou radicalmente da tradição, daquilo que vinha sendo feito na arte neoclássica, neoclassicismo, rejeitando as técnicas de perspectiva, que é como você vai criar uma ilusão de profundidade, ou seja, uma ilusão de 3 dimensões numa superfície bidimensional, que é o caso uma pintura, ou um desenho, ou um quadro, tá? A composição equilibrada, em que você vai trabalhar o arranjo das formas, das coisas, dos elementos pictóricos ou elementos visuais naquela tela de modo equilibrado, seguindo um determinado esquema que era herdado desde o Renascimento, passou pelo Barroco também, tá? E o neoclassicismo usa muito isso. As figuras idealizadas, isso aí é algo que o impressionismo não queria, a idealização de figuras que tinha de modo muito presente no neoclassicismo. E o chiaroscuro, que é um termo italiano para a relação do efeito entre claro e escuro na pintura, que já tinha sido desenvolvido no Renascimento, depois no Barroco, dentre outros movimentos de história da arte. Então, os impressionistas queriam o quê? Eles queriam retratar as sensações visuais imediatas, através do uso da cor e da luz, captando o instante da realidade. Nota bem isso daí. Captar aquilo que ele está vendo naquele momento, como é o efeito do sol sobre aquela árvore, como é que é o efeito da iluminação naquele café, naquele restaurante que eles frequentavam, como é que era a posição, a espontaneidade daquela pessoa, naquele momento em que o artista estava observando. A gente vai ver algumas pinturas em que retratam não só o momento histórico, mas também retratam a parte técnica e ideológica que os artistas impressionistas queriam fazer. Você vê aí uma pintura de Renoir, Auguste Renoir, em que mostra a hospedagem da mãe Anthonie em 1866, uma pintura a óleo sobre tela. É uma técnica que vai permear durante todo o impressionismo, técnica da pintura a óleo sobre tela.
tá? Aqueles retratos amigos Sisley, Lecoe e Monet discutindo uma obra do artista liberal Émile Zola. Então, em 1862, nós temos um grupo de amigos artistas que se conhecem. Quem são eles? Claude Monet, Frédéric Bazille, Pierre-Auguste Renoir e Alfred Sisley. Esses caras se uniram com um pensamento diferente do que era feito, tanto no neoclassicismo, quanto no realismo, quanto no naturalismo. Eles queriam fazer a pintura ao ar livre da natureza. Sim, isso mesmo. Ah, mas professor, a pintura da natureza já não era feita pelos próprios realistas, por exemplo, ou mesmo no Renascimento? Sim, é verdade. Mas ao ar livre, do início ao fim, não. Isso nunca tinha sido feito. Alguns artistas, por exemplo, do realismo e do naturalismo, eles iam ao ar livre, faziam suas observações, faziam seus esboços iniciais, até mesmo uma parte inicial da pintura, mas o grosso, a maior parte dessa pintura era terminada no estúdio, no ateliê do artista. E aí eles romperam com o que era feito na arte na época. Então você tem o nascimento do impressionismo. E apenas em 1874, veja só, muito tempo depois que os artistas se conheceram, é que eles fizeram a primeira de 8 exposições coletivas, cooperativas. O que tanto diferia na pintura dos impressionistas em relação ao que era feito anteriormente e no momento no neoclassicismo na história da arte. Essas pinturas diferiam nas regras, na abordagem dos temas e nas técnicas utilizadas, como pintar do início ao fim ao ar livre, como eu já mencionei, desde o esboço até a finalização da tela. Na verdade, muitos dos artistas impressionistas nem esboço utilizavam. Mas a gente também não pode generalizar tanto assim o impressionismo. Por quê? Porque você tem artistas que têm o ideal, que é mudar um pouco a perspectiva do que era feito na arte, porém, cada um tinha a sua particularidade, tinha a sua individualidade. Um exemplo, Bazille e Sisley eram 2 artistas que tinham uma forte presença ainda do neoclassicismo e até mesmo do naturalismo nas suas pinturas, diferente, por exemplo, de Claude Monet ou Renoir. Observe essa pintura aí do Claude Monet, que é, de longe, o principal nome desse movimento. O Boulevard dos Capuchinhos, feito em 1873. Então, em 1863, o imperador Napoleão III, Louis Napoleon, da França, fez uma intervenção no mundo das artes. Olha, não confunda esse Napoleão III com Napoleão Bonaparte, que foi lá do período do neoclassicismo. O imperador Napoleão III, Louis Napoleon, buscava corrigir a tentativa de uma categoria profissional com forte corporativismo. Que categoria é essa? Dos artistas da Academia Real de Belas Artes, mantida pelo governo francês, de sufocar a liberdade de expressão de jovens artistas que estavam querendo fazer algo diferente do que era feito na Academia de Belas Artes, que é o caso dos impressionistas. Então, a Academia de Belas Artes, que era uma poderosa associação dos pintores franceses, proibiu as inovações de uma geração que desafiava suas regras estabelecidas. Como é que eles poderiam proibir? Da seguinte maneira: imagina que você é uma pessoa talentosa, vivendo na França, nesse período aí, 1863, 1865, e você quer viver da sua arte. Como é que você vai fazer isso? Bom, você vai fazer sua propaganda, mas existiam redes sociais? Existia YouTube? Existia uma maneira de você divulgar na internet? Claro que não. Uma maneira que você tinha de divulgar sua arte era participar do Salão Oficial de Belas Artes, mantido pelo governo francês. E esse salão era dirigido pelos artistas que faziam parte da Academia de Belas Artes, a Academia Real de Belas Artes. E aí, ou você seguia os critérios específicos e rígidos da Academia de Belas Artes, ou você não tinha seu trabalho exposto. Se você não tinha seu trabalho exposto naquele salão, que acontecia a cada 2 anos na França, você não tinha como fazer com que fosse conhecido, você não teria prestígio, você não seria um artista de renome, logo você não ia conseguir ter encomendas ou vender seus trabalhos, entenderam? Então, em 1863, quase 3.000 obras de arte tiveram sua participação vetada, proibida, no salão oficial, onde os artistas podiam exibir e comercializar esse seu trabalho.
Bora ver um pouquinho do vídeo de um filme muito bom que você pode ver completo no YouTube chamado Os Impressionistas. Veja aí. We saw the world afresh, but for a long time the world didn't seem to understand us. I'm on my own here! The Impressionists, they called us. We were painters of water, of light, of colour. We were of our own time, yet beyond it. Veja aí um trabalho de Claude Monet, que é chamado O Passeio, tá? Uma obra de 1875, 1876, em que ele retrata sua esposa, sua primeira esposa e grande amor da vida dele, Camille, e seu filho Jean. John, please! He's having fun. And I'm working. Well, stop a while. Can't stop, the light will change. So, the veal's not going anywhere? That's not the point. Never mind. Stay there. Stay there. Bom, esse rasgo de autoritarismo feito pela Academia de Belas Artes indignou o imperador, e aí o Napoleão III determinou que se fizesse um evento paralelo, um evento alternativo para abrigar esses quadros que foram rejeitados. Isso fez com que esse momento, esses quadros, nessa exposição, ficou conhecido como o Salão dos Rejeitados, que ficou na história como pontapé inicial da arte moderna, com os artistas que puseram abaixo as convenções acadêmicas. Veja aí essa cena do filme em que Claude Monet, um jovem artista que chega em um ateliê, um estúdio que faz parte da Academia Real de Belas Artes, em que ele vai justamente discutir, debater sobre uma maneira diferente de fazer arte daquela que era ensinada pelo seu mestre, pelo seu professor aí nesse ateliê. Veja só. You begin at 8 in the morning with drawing from life. Each week, our model adopts a classic pose, and with constant attention, you will start to understand the skills of the old master. I will help you when I come in twice a week to correct your attempts. When do we paint, Monsieur Claire? A beginner first learns drawing, and then how to arrange colours on the palette. Came here to paint. I've been here for weeks, I haven't even seen a paintbrush. You'll get used to it. Tell me, Monsieur Monet, whose classic pose is our model taking this week? Renoir. Titian, Monsieur Claire. It's a bit dusty in here, sir. Só que Claude Monet, assim como seus amigos que estavam aí nesse ateliê, que estavam querendo mudar a arte, não eram os únicos. Você tinha já alguns artistas estabelecidos comercialmente com um certo nome, como Edouard Manet. Veja, não confunda os nomes. Você tem Edouard Manet e você tem o Claude Monet. Esse Salão dos Rejeitados, em que mais de 3.000 obras foram recusadas de entrar no salão principal, o Claude Monet não participou, nem os outros impressionistas. Na verdade, um dos que foi rejeitado e que foi muito importante, influenciando esses jovens artistas, como Claude Monet, Basile, Renoir, etc., foi o Edouard Manet, que era um pouco mais velho do que eles e já tinha mais experiência. Veja aí uma cena do filme em que mostra justamente a questão da rejeição das obras. Manet used to say his battlefield was a salon, the state-run art exhibition. Unfortunately for him, the salon wanted artists who would help build the French Empire. Myths, angels and glory, history paintings with a fine finish, art hand in hand with politics, doing its bit for Emperor Louis Napoleon. Sadly, the Salon's yearly exhibition was our only real hope of getting work seen.
and sold. It was presided over by the Marquis de Chenevière. His dead hand passed over all the canvases of all the artists who submitted. Gentlemen, a Venus by Cabanel. Louis Napoleon is considering purchasing this for his collection. Look how it swells. Real Ambrosian purple. Beautifully finished. Very subtle shade on the nipples. By one of our medalled artists, so, no vote to be taken. Good God. Who produced this monstrosity? Why has he done this? This painter is a degenerate. It looks like he's painted it with a scrubbing brush. It has no anatomical structure. The world looks to France as a pinnacle of civilization. This painting makes us savages. One would think our great history of art never happened. Refused. So many paintings were refused that year. So many artists complained that the emperor announced an exhibition of all the rejected works. When Paris heard there was a painting of a naked concubine sitting in the woods with a couple of young dandies, well, we all came to see. Virginie sur l'herbe. She's not nude, she's naked. Flesh is so white. There's no perspective. And her suits are so dark. It doesn't look finished. So simple. You can see the brushstrokes on the canvas. Such broad areas of light. Such a tangent to nature. She's staring at us. You can see what they had for lunch. It's our world. He's painted our world. Você vê aí nessa cena em que Monet conversa com seus amigos dizendo que esta obra que você está vendo agora, que é Café da Manhã na Relva, de 1862, de Edouard Manet, pinta justamente o mundo deles, ou seja, a França daquele momento, aquilo que eles viviam, e não algo mitológico, ou algo sagrado, ou algo que era de uma fantasia, não, eles queriam pintar a realidade. Então, o Edouard Manet, cuja obra foi recusada, essa que vocês estão vendo agora, do Salão Oficial, participou do Salão dos Rejeitados. Isso influenciou muito aqueles jovens artistas que iriam se tornar os impressionistas. Essa aqui é uma outra obra chamada Olímpia, de Edouard Manet. Bem, Olímpia é uma pose do neoclassicismo, uma pose em que uma modelo vai se colocar. Porém, o Edouard Manet, ele pega e faz uma revolução, por assim dizer, na maneira como a pintura é feita, a pose é colocada, alguns elementos como o gato preto, tá? A combinação de cores e a modelo, que no caso era uma concubina. O que era uma concubina? Eram modelos profissionais, mas que também tinham relacionamentos com os artistas, em sua grande parte, tá? E ela olha diretamente para o espectador, de um modo a afrontar aquela pessoa que está observando-a, tá? Well, I didn't get to know for a while. I knew his work. Everything we thought of as new started with him. When I looked at Manet's work, one world ended and another began. The women in his paintings were unconventional. His great muse was Victorine Meurent. Look at me, Victorine. Straight at me. Turn your face towards me and look at me. You're not going to paint me looking straight out the canvas, are you? I'm a god. There are cherubs circling my head. This is Paris in 1862. Only one of those is true. This is Paris and it's 1862. This is how we live now. Olha aí alguns dos grandes nomes do impressionismo. Você tem Frédéric Bazille, ali um autorretrato. Você tem um autorretrato do Renoir, um autorretrato do Monet, um autorretrato do Edouard Manet e do Edgar Degas, que a gente ainda vai falar sobre ele. Aqui são alguns
dos impressionistas, né? Nós não temos todos aqui, temos aqui outros admiradores e escritores também. Isso aqui é uma pintura do Henri Fantin Latour, que não era um dos impressionistas, mas um dos seus admiradores. Ele tinha uma vertente mais voltada para o naturalismo e realismo. E aqui eles estão em um estúdio em Bartignoles. Você tem Edouard Manet fazendo uma pintura, sendo observado por Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Frédéric Bazille, os jornalistas Otto Schauderer, Zachary Astruc, o escritor Émile Zola e um outro jornalista que é o Edmond Maître. Na época das exposições iniciais, os críticos diziam que as obras desses artistas eram ininteligíveis, como se tivessem disparado as tintas com pistolas nas telas. Uma falta de técnica, falta de perspectiva, uso errado da paleta de cores, falta de um acabamento nas pinturas. Daí o nome do movimento derivou de um insulto. Diante de uma tela de Claude Monet, chamada Impressão Nascer do Sol, de 1872, um crítico atacou o que ele considerava uma arte que era incapaz de ir além de uma percepção rasa dos motivos retratados. Logo, o que foi que o Claude Monet e os seus amigos fizeram? Pegaram aquele insulto e transformaram no nome do movimento artístico, que até então não tinha sido batizado apropriadamente. E eles se chamaram os impressionistas. Essa obra, Impressão Nascer do Sol, 1872, é que dá nome ao movimento. Tá? Então, a título de provocação, o pintor e seus pares assumiram-se como impressionistas. Para investigar os efeitos da luz sobre a retina humana, utilizavam cores puras e quase não as misturavam nos quadros. A obra de Monet exemplifica tal técnica. Quando se olha de perto suas pinturas, vê-se apenas uma miríade convulsiva de pinceladas coloridas. Quanto mais o espectador se afasta, porém, melhor distingue o conjunto da cena. Veja aí algumas pinturas dando um zoom, aproximando-se para que você possa ver as manchas das pinceladas na tela. E as técnicas, temas e estilos? Bom, o objetivo principal era apresentar uma impressão ou as percepções sensoriais iniciais registradas por esse artista em um breve vislumbre, usando como base a observação das cores, já que elas mudam constantemente de acordo com os efeitos da luz, do reflexo ou do clima sobre a superfície do objeto. Vamos fazer um teste? Se você estiver em um local em que você pode olhar a parte externa, observe como a luz do sol se comporta nas coisas, na natureza, nos objetos. Às vezes você tem o sol totalmente brilhando e às vezes ele fica encoberto por nuvens. Ou às vezes você tem um dia nublado e observe que aquele mesmo ponto não tem exatamente as mesmas cores. Você tem diferentes nuances de tons. Isso era o que os artistas impressionistas queriam passar nas suas telas. Então, para criar essas impressões nas cenas, eles usavam pinceladas distintas, curtas e cortadas, formando um mosaico de borrões irregulares com vibração visual de brilho e energia na pintura. Ora, se o artista queria captar ao ar livre, do início ao fim, aquilo que ele estava vendo, então ele tinha de ser rápido. Você já imaginou? Pegar os seus cavaletes, pegar as suas telas, pegar seus pincéis, tintas, todos os apetrechos necessários para fazer uma pintura, ir ao ar livre e ficar observando e ser rápido para captar aquele momento. I found myself penniless, but was ready to hurl myself recklessly into the open air. Are we nearly there yet? Just a bit further. It's getting very dense. I was expecting to trip over Manet's déjeuner. Oh, rubbish, it was a studio creation. No one has ever started and completed a painting outdoors before. Well, that's because it would take most painters 2 years to complete one. And they die of cold. Look. There. See how the light falls through the leaves onto the forest floor? And the leaves against the sky. No one can tell me that there is no colour in shadow when I have stood here and seen it and painted it for myself.
Thank you. New colours. New studio. Look better with a couple of figures in it. People are far too distracting. Tanto que as pinceladas eram feitas de modo curto e rápido, por isso que elas eram chamadas pelos críticos de manchas, como se tivessem disparado por pistolas nas telas. Observe essa obra aí de Auguste Renoir, A Bailarina. E as influências dos impressionistas? Eles foram influenciados por quem? Os pintores acadêmicos consideravam a arte europeia a expressão suprema e perfeita. E eles rotulavam a arte que era feita na Ásia, na África ou mesmo nos Estados Unidos como mero barbarismo. Só que os pintores impressionistas se encantaram com uma temática urbana explorada, por exemplo, nas cenas cotidianas dos artistas japoneses, em que eles trabalhavam gravuras de modo plano, sem muita perspectiva, com formas mais simplificadas, cores lisas, límpidas e luminosas, influenciando muitos artistas europeus a romperem com a tradição. Cor e luz, duas palavras-chave para você poder entender o impressionismo. O uso da cor e da luz era considerado chocante pelo seu uso diferente. Não existia uma narrativa no conteúdo e nos temas retratados. Os temas e os conteúdos podiam ser desde o cotidiano, o dia a dia desses artistas, pessoas comuns, até a captura instantânea de momentos da natureza, festa, os cafés que eles frequentavam, os bares que eles iam, os amigos, seus familiares. A composição, isto é, a maneira como os elementos visuais eram dispostos na tela, eram estranhas, de acordo com o que era feito no neoclassicismo, pela Academia Real de Belas Artes. Muita parte das imagens na composição era carregada em um canto, em um setor, e outras cenas eram cortadas. Isso era impensável para a arte acadêmica. Só nos anos 1880 é que os pintores impressionistas foram aceitos e aclamados. Veja, quase 20 anos depois deles terem começado aquilo que vai se tornar um movimento extremamente importante, é que eles foram bem recebidos, é que as suas obras foram muito valorizadas. Outra influência marcante para o impressionismo foi a fotografia. A fotografia surge após um longo período de pesquisas e descobertas. A câmera obscura, princípio básico da fotografia, já era utilizado por pintores com auxílio do desenho desde o século XVI. A sua técnica era conhecida desde a antiguidade. Mas foi somente no século XIX que se conseguiu fixar a imagem gerada pela câmera obscura, inicialmente em placas de cobre e vidro e posteriormente em papel. Um dos artistas que utilizava muito isso era o pintor Edgar Degas. Vista inicialmente como uma novidade exótica, a fotografia era um processo puramente mecânico. Na segunda metade do século XIX, passa a ser empregada em reportagens de guerra e se descobre a fotografia como um documento histórico. E aí, com o avanço técnico do ofício e menores tempos de exposição da lente da câmera para captar a luz e o registro na superfície em que vai ficar gravada aquela imagem, ela começou a ser utilizada para a realização de retratos. Alguns estudiosos de arte dizem que a fotografia foi um duro golpe para os pintores da época. Antes da fotografia, uma pessoa que desejasse um retrato deveria posar para o pintor. Mas com a fotografia, isso tornou mais barato e rápido para você possuir um retrato. Aos pintores restou o caminho da experimentação, é a gênese dos movimentos modernistas. Mas em alguns livros de arte você tem também que a fotografia não foi tão determinante assim para a mudança de paradigma que você tinha na arte.
A fotografia revelou aos artistas aspectos desconhecidos do mundo e influenciou diretamente o movimento impressionista. Depois do impressionismo, a pintura nunca mais seria a mesma. Os pintores do século XX expandiram suas ideias ou reagiram contra elas. Os impressionistas defenderam o direito do artista experimentar seu estilo pessoal. Veja aí uma cena de debate entre um professor da Academia Real de Belas Artes, que segue à risca e com muita rigidez as regras do neoclassicismo, com o jovem artista Monet. Monet? I was just examining the texture of his skin. It's not bad. But it's too much like the model. You have stocky man. You draw him stocky. He has enormous feet. You reproduce them. It's very ugly. In drawing, one must always think of the antique. I prefer to work from nature. Nature is a means to an end. A masterpiece borrows from 100 imperfect models. For me, nature is an end in itself. Nobody's interested in nature. The man has got big feet. Art's been around a damn sight longer than you, and it isn't going to change overnight. Well, it certainly isn't going to here. Because you think we should all draw a man with big feet. And if we do, we will all draw him differently. And his feet will be different, just as we're all different, and the world is different in every moment of every day. Style is what matters. Style, style, style. I want reality! Reality has no place in my studio. I've just seen the future. And you know something? You're not in it. No doubt you paint to have fun, Renoir. If it wasn't fun, Monsieur Glare, I wouldn't do it. Podemos apontar como principais características da pintura impressionista. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, o amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro escuro, tão valorizado pelos pintores barrocos. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica para ser ótica. Como você pode ver, o impressionismo então foi determinante para o que seria a arte no final do século XIX e início do século XX, influenciando até mesmo hoje, século XXI. Se você fizer uma pesquisa sobre arte impressionista, você vai achar tanto a arte tradicional, feita com tela, com pincéis e tinta, quanto a arte digital. E você vai ter toda uma aura daquilo que se tornou conhecido como o principal estilo do impressionista, que é o uso da cor e da luz de um modo em que você tenha uma sensação pictórica muito mais intrigante, muito mais interessante e envolvente ao observador. Bem, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, compartilhar aí com teus amigos e até a próxima aula. Valeu!